Bom dia a todos, graça e paz. Um abraço para você e sua família. No discurso sobre a importância das obras, não para a salvação, mas porque fomos salvos por Cristo, no livro de Gálatas, no capítulo 5 ele passa a discorrer a respeito das obras da carne e do fruto do Espírito. Ele coloca de maneira muito clara uma distinção entre atitudes e ele faz algumas colocações interessantes nesse sentido, que eu destaco. Primeiro, ele trata no plural as obras da carne, ou seja, ele faz uma lista classificatória com pecados de imoralidade, pecados sexuais, pecados religiosos, pecados de relacionamento, pecados contra o próprio corpo. Enfim, ele faz uma distinção e trata sempre no plural, dizendo que são coisas que são praticadas pela própria carne e podem, até pela evocação do plural, colocar no sentido de você pode ter um tipo de pecado e não ter outro. É possível que você tenha, não cometa nenhum pecado sexual, mas você seja glutão, por exemplo, ou beberrão. Então, é possível ter um pecado e não ter outro. Por isso ele coloca no plural, as obras da carne são independentes. E assim, nós devemos tomar cuidado com relação a elas. O que é interessante também é que talvez você possa olhar essa lista e dizer, o meu pecado não se enquadra nesta lista, então eu não cometo nenhum tipo de obras da carne. Mas vale lembrar que ele termina essa lista dizendo, e coisas semelhantes a estas. Portanto, ele destaca de uma forma muito maior e mais ampla o que ele relata aqui. Qualquer coisa que desagrada a Deus é evidentemente um pecado, uma obra da carne. Quando ele fala do fruto do Espírito, ele trata no singular, ou seja, ele aborda como uma questão só. É como um fruto apenas. Pensarmos numa mexerica, por exemplo, que tem vários gomos. Você não vai ao mercado e compra vários gomos de mexerica. Você vai ao mercado e compra uma fruta, uma mexerica, e come todos os gomos. Portanto, diferentemente das obras da carne, que você pode ter uma e não ter outra, no fruto do Espírito é um fruto só. Você precisa ter todas essas qualidades: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você precisa ter todas elas. Não é possível ter paciência e não ter amor. Não é possível ter alegria e não ter domínio próprio. Então você precisa ter todos. Como numa mexerica, o exemplo dado, talvez um gomo possa estar mais mirradinho, mais apertado no meio dos outros, que não se desenvolveu bem. É possível que a gente tenha dificuldade com uma qualidade ou outra do fruto, mas precisamos ter todas essas atribuições, todas essas características. Portanto, a classificação é bem distinta. Devemos viver para glorificar a Deus, praticando fruto do Espírito, e não viver conforme a vontade da carne ou as obras da carne. Este é o desafio nosso, não apenas para o dia de hoje, mas para a nossa vida toda. Se quisermos agradar a Deus e vivermos para Deus, se somos de fato filhos de Deus, como ele vinha abordando, salvos e libertos por Cristo para uma nova vida, devemos praticar o fruto do Espírito e fugir das obras da carne. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai de amor e bondade, te agradeço pela salvação em Cristo. Te agradeço pela soberania e pelo poder de Deus. Te agradeço por essa fé plantada em nosso coração, que pode produzir este fruto maravilhoso, que dá testemunho às pessoas ao nosso redor. Dá-nos força suficiente, fé, para vencermos as obras da carne, que estão nos rodeando e que algumas vezes temos caído. Dá-nos a graça de vencermos e assim, vivendo no Espírito, dependendo do Espírito, sejamos fiéis e leais ao Senhor Jesus. Nos ajude e abençoe. Em nome de Cristo oramos. Amém. Compartilhe conosco nas mídias sociais, no Facebook e no YouTube, Igreja Presbiteriana de Utinga, e também no Instagram, ipb.utinga. Deus te abençoe.